Olá, Olá, pronto, agora foi. oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo e contigo? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, Esperar um pouquinho para ver se aparece mais pessoas aqui para acompanhar a live. claro, claro que sim. Bem, Eu vou a enviar, gente enviar aqui pode. para algumas pessoas. Pronto. Enquanto isso, já vou iniciando, porque a live vai ficar gravada Ok, para quem for ver sim, sim. depois. Então, boa noite para quem vai participar agora, depois quando entrar. O bom dia, se você for ver esse vídeo em outro horário. Boa tarde. Eu sou o Lucas Vilas Boas, sou membro do projeto Miss Ciência e estou fazendo a última live sobre a prática do tarô em tempos de pandemia, nesse ciclo de entrevistas que estávamos realizando desde maio aqui no Miss Ciência e que estávamos também transmitindo pelo YouTube e realizando podcasts também. Os podcasts a gente vai encerrar no próximo mês. Durante o mês de agosto teremos os três últimos episódios, finalizando as 14 entrevistas sobre o tema. O Mês Ciência vai continuar fazendo outras lives, outros episódios de podcast sobre outros temas, que não seja sobre a prática do tarô em tempos de pandemia. E serão temas variados, dependendo do interesse dos entrevistados e do interesse das pessoas que quiserem fazer parcerias com o nosso projeto. Então, eu acho que nesse momento gostaria de agradecer todo mundo que fez parte e principalmente as pessoas que aceitaram ser entrevistadas, dentre elas a nossa convidada de hoje, Josiane Mídio, do Espaço Lunária. Boa noite, Josiane. Eu gostaria que você começasse se apresentando, falando um pouco sobre você. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos e todas que estão assistindo agora e que vão assistir depois. Meu nome é Jussiane, eu sou artista, basicamente, sou atriz, bailarina, sou professora de artes e no momento estou como professora na educação básica e ensino médio, na rede particular de ensino, ministrando disciplina de artes com ênfase maior nas áreas em que eu sou mais especialista, que é o teatro e a dança, mas também passeando pela música, pelo cinema e pelas artes visuais, de uma certa forma. Eu sou cearense de nascimento e de coração e de alma e de tudo, mas estou morando em Florianópolis, já resido aqui há 9 anos, 9 anos e meio, e vim para cá com o intuito de entrar na pós-graduação em teatro na UDESC, na Universidade do Estado de Santa Catarina, que foi onde eu fiz o meu mestrado e o doutorado em teatro. E aí fiquei por aqui. É uma cidade que eu gosto muito, apesar da saudade de casa, que é sempre imensa. Minha família é toda cearense e praticamente inteira está lá ainda. Mas aqui fui construindo outras raízes também, com meu companheiro, com muitas amizades, com a pesquisa acadêmica também. Sou taróloga, é como dizer em católicas não praticantes, eu sou uma taróloga não praticante no momento, mas por questões puramente de gerenciamento de tempo, não por falta de desejo, não por falta de vontade. Tarô é um instrumento, é um portal que eu amo
de paixão e que cada vez mais me instiga e me mobiliza de uma forma muito particular. Acho que é um pouco isso. Gostaria de dizer também, Assim, primeiro, esse perfil pode dizer. do Espaço Lunária é um perfil que é administrado por mim e por uma grande amiga, que é a Elaine Nascimento, e que a gente abriu exatamente no decorrer da pandemia, quando a gente descobriu que ambas tínhamos um desejo oculto e muitas vezes deixado de lado de estar estudando tarô. E quando a gente conversou sobre isso, resolvemos, então, as duas, nós começamos a estudar e a nos aproximar mais dessa área e abrimos esse perfil para fazer alguns atendimentos, para compartilhar alguns conteúdos, porém, vicissitudes da vida, ela está aí nos assistindo, por vicissitudes da vida e por gerenciamento do tempo, sempre ele, a gente acaba deixando um pouco algumas outras coisas de lado, né? E esse perfil apesar de a gente não estar atualizando há algum tempo, é o nosso xodó, nosso pequeno xodó. Espero que a gente possa trabalhar mais vezes com o Espaço Lunária, junto com a Elaine também, fazer parte aqui do que vocês tiverem a trazer futuramente. A gente está aberto, a gente adora o fato de as pessoas que se envolvem com o tarô quererem compartilhar o conhecimento, quererem compartilhar a vivência dentro das redes sociais, porque muitas vezes fica tudo muito voltado à questão do trabalho, né? Do ser profissional, somente do ganho que esse trabalho traz, às vezes, e que às vezes também se limita àquela questão de trend, como trend TikTok, aquela questão de coisas do momento, de tendências, que acaba deixando aquela imagem um pouco pejorativa que se tinha antes do tarô, antigamente. E perfis que trazem isso com uma maior profundidade, e como eu vi de vocês, que vocês já têm uma coisa mais, um pouco mais pessoal, né? Uma coisa mais própria do contato de vocês, que vocês trazem essa relação bonita que vocês têm com o tarô, é muito legal de ver. E eu gostaria muito de ver mais de vocês, de, quem sabe, se o tempo permitir, né, a gente poder trabalhar mais futuramente. Claro. Também gostaria muito. E para começar a nossa entrevista, primeiramente eu gostaria de saber se você segue alguma religião, alguma doutrina espiritual específica, ou se segue várias, ou não, nenhuma. Bom, não sigo nenhuma doutrina, nenhuma religião específica. Porém, eu tenho um respeito profundo por todas as religiões, todas as que eu conheço. E tenho grandes amigos, familiares, que são das mais diferentes vertentes ou religiões diferentes, né? Por exemplo, minha família é basicamente, a família por parte da minha mãe é basicamente toda evangélica. À exceção da minha mãe, que é católica, e minha avó também é evangélica. Eu tenho muitos amigos da Umbanda, do Candomblé, que também é algo que me fascina bastante. Eu tenho uma criação católica, porque minha mãe é católica, e eu fiz todo o processo de batismo, a crisma, primeira comunhão e tudo mais, mas chegou um momento em que eu também não me identifiquei mais com o culto em si, com as pessoas também da época em que eu frequentava mais, e eu acabei me afastando. Mas eu tenho... e eu procurei, inclusive, tecer estudos que trouxessem um pouco mais
do catolicismo popular, por exemplo, que aparece muito no meu trabalho acadêmico, na minha tese, na qual eu tratei de performances devocionais, do que eu chamei de performances devocionais, relacionadas à vivência de um movimento de santificação de uma menina no interior do Ceará. Então, é algo que me fascina muito, esse contato com o místico, com a transcendência, porém que não é algo que eu siga praticante com uma rotina específica, num lugar específico, com uma religião específica. Eu tenho uma espiritualidade, eu tenho uma espiritualidade que eu sinto que é mais presente, só que ela não está conectada com esse âmbito mais do dogmático institucional. É um pouco isso. Então, o tarô ele faz parte desse conjunto, né, de práticas espirituais, de crenças que você tem, que é algo variado, algo bem particular seu, e o tarô funciona dentro desse escopo, né, desse universo pessoal. Também, até porque era uma visão que muita gente tem do tarô, desse lugar místico e da transcendência, e de algo que seria mais relacionado a uma, a uma espiritualidade mais delimitada, específica ou estereotipada, né? Só que, às vezes, eu não sinto que o tarô tenha somente esse lugar para mim. Eu sinto que os meus estudos de tarô, eles têm uma proximidade muito grande com a psicologia arquetípica, na verdade, com os estudos do Jung, do Carl Jung, sobre a questão de arquétipos. Então, é um bocado por essa vertente também que eu tenho mais proximidade de abordar. Eu nunca confio numa leitura um pouco mística, assim, um pouco mais transcendente, um pouco mais de dizer o que está nesse lugar, até porque para mim o tarô não está tanto nesse lugar assim, mas tem os resquícios que sim, ele pode se aproximar. Eu acho que é uma questão que é muito discutida, né? Sobre essa questão do tarô terapêutico, o tarô arquetípico, é sobre a questão do acaso, a sincronicidade junguiana mesmo, nessa questão da prática do tarô, do tirar as cartas, e como é que as cartas se conectam com o momento do indivíduo. Então, muita gente coloca isso no âmbito do místico. Mas o que quer dizer místico nesse sentido? Será que o místico é tudo o que tem relação com algo espiritual, algo divino? Ou é só um certo teor da realidade, de uma dimensão que a gente não tem contato e ainda não conseguiu mensurar cientificamente, colocar em números, em termos bem definidos? Então tem até essa crença, né, que o misticismo seria o que a ciência ainda não conseguiu dizer o que é. E eu acho que o tarô se encaixa nesse meio. Ele tem todo esse poder de ele é conciso, ele é complexo e as imagens dele carregam símbolos muito fortes. Mas os símbolos eles se comunicam com a gente no momento que a gente necessita que eles se comuniquem. Então, como explicar isso? A gente ainda não tem as respostas, mas a gente sabe que está funcionando, a gente sabe que acontece de alguma forma e acredita nisso porque a gente coloca em prática e acontece de verdade. Eu acho que eu sempre tomo um susto quando eu recebo os feedbacks de leituras que eu faço, que às vezes um caminho dentre os vários que surge e a pessoa me relata, eu fui por esse aí, sabe? E eu fico, gente. Aconteceu, e eu, nossa, é sempre uma
uma surpresa para mim. Até hoje é uma surpresa quando eu faço uma leitura em que o fluxo dos acontecimentos acabam convergindo para o que as cartas estavam mostrando. E como que a gente explica isso completamente? Eu não consigo explicar, né? Como você está dizendo, a ciência tenta explicar. E no meio de tudo isso, eu sou também uma cientista, né? Eu tive um percurso acadêmico muito forte na minha vida, muito arraigado. Eu sempre fui uma cética de plantão e uma curiosa de carteirinha, então, e sempre procuro ficar nesse contraponto. Mas será que é? Com tudo. Não só com o tarô. Mas será que sim? Mas será que é assim? E com todo esse contexto, não consigo ser, assim, encarar de uma forma dogmática um objeto, um instrumento que para mim é tão múltiplo, que para mim é tão associativo, que para mim é tão criativo também. É um exercício criativo também. Sim, realmente. E sobre o seu envolvimento com o tarô, foi mais ou menos como que começou o contato? Em que período, de que forma que você começou a ter o seu contato com o tarô? Bom, eu já dei uma pista no começo, mas a história começa um pouco antes disso. Na verdade, desde criança eu tinha muito um fascínio por esse lugar da cartomante, né, da taróloga, e daquela mulher com a bola de cristal e as cartas em cima da mesa. Então isso era uma coisa que era muito forte para mim no meu imaginário infantil. Mas eu nunca tive essa vivência, esse contato antes da vida adulta. Então, quando eu conheci um professor, um ex-professor de teatro da universidade, que inclusive hoje é um dos meus grandes amigos, que é o Márcio Rodrigues, eu fiquei muito surpresa porque ele abriu o tarô para ensaiar. Então, ele tinha um tarô no qual ele tinha um tarô mitológico, e eu sempre fui fascinada pela mitologia grega e tudo mais. Então, quando eu vi aquilo, eu vi o tarô mitológico, eu fiquei, uau, que coisa mais interessante, o que é isso? E ele lia sempre os arcanos maiores. E eu ficava muito curiosa com todas as 56 cartas que ficavam dentro da caixinha, né? E pensando como que aquilo se articulava. E aí ele me explicava, então, que era uma questão de leitura, de que ele tinha mais conhecimento dos arcanos maiores e aquelas outras ele não se atreveria a ler, né? Ele, na verdade, ele não sentia nem a necessidade. Então, foram muitas vezes em que, no meio de ensaios teatrais, do grupo que a gente tinha juntos, eu, ele e outras pessoas, o qual ele dirigia, a gente fazia algumas experimentações e ele abria as cartas, às vezes ele fazia pequenas consultas com os alunos individuais mesmo, mais pessoais, né, sem estar relacionados à cena, e aquilo foi gerando em mim um interesse muito, muito grande. Só que isso ficou adormecido por um bom tempo. Isso foi em 2010, vamos dizer assim, de 2009 para 2010. E daí, quando começou a pandemia, na verdade, um pouco antes, aí eu vou voltar. Existe um evento nas artes cênicas que chama Encontros Arcanos. É um evento acadêmico da área de artes. Ele é sediado cada ano em uma universidade diferente. Então, ele é capitaneado pela professora Luciana Lira, pela professora Verônica Fabrini e por outros professores também que se juntam nesse coletivo de organizar esse evento acadêmico. E qual era a proposta desse evento acadêmico? Era analisar a cada encontro anual 2 cartas de tarô. Então, eles começaram pelo louco. Eu não peguei
acho que deu uma queda aqui. Perdão. Deu uma quedazinha. Foi. Rapidinho. Perdão, eu recebi uma ligação aqui. E, enfim, deu uma interferência. Tudo bem. Bom, eu estava falando do Encontros Arcanos. Isso. E a cada ano eles faziam... era uma conexão dessas cartas de tarô com as artes. E como eu estava envolvida nesse processo da minha pesquisa de doutorado, a minha orientadora, então, que era a Maria Brígida de Miranda, ela era uma grande entusiasta desse evento e ela, enfim, tinha me falado, uau, fui num evento em que analisaram a carta da Imperatriz e acho que você devia participar. E aí eu consegui participar de 3 edições, eu acho. Uma aqui em Floripa, uma em Recife e outra que foi online, que já era nos tempos da pandemia. E esse evento existe com essa perspectiva de olhar para esse mundo simbólico e com o olhar da arte também. Então, é um evento que é maravilhoso. Então, existem muitos leitores junguianos, muitos estudiosos de Jung também que participam, contribuem com seus trabalhos, com suas palestras. E isso foi me aproximando um pouco mais foi me abrindo mais a visão para olhar para esse tarô, para o tarô como esse espaço de expansão e de percepção mesmo desses símbolos, desse campo simbólico. Isso para a arte é importantíssimo, é de extrema relevância. E não à toa, minha pesquisa também foi enveredando por esse lugar. Não exatamente no tarô, mas para estudar a antropologia do imaginário, né? Estudar os imaginários e estudar como que eles vão fundando o mundo. Só que até então eu não tinha um tarô para chamar de meu e para ter uns estudos mais sistemáticos ou mais práticos, enfim. Eu ficava pesquisando as cartas pela internet e abria e olhava a simbologia, estudando, muito de forma até um pouco displicente, porque você não sabe direito onde pesquisar, né? Quando você olha na internet, você não sabe bem. Esse site aqui tá falando isso, mas aquele outro fala outra coisa, e aí? É por onde a gente anda, né? Por onde a cientista em mim falava, mas qual é a informação correta? E aí, em 2020, quando entrou a pandemia, né? Em um dado momento, em agosto, eu me lembrei disso. Eu disse, nossa, eu não tenho um tarô para mim, para eu estudar. E aí eu voltei para um tarô que eu sempre via e que me chamava muita atenção e que é de uma artista que eu e o Márcio, aquele meu professor, adorávamos muito, 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 muito. Então, e eu pensei nisso, eu disse, caramba, nesses anos de pesquisa, eu tive a grande sorte e o apoio de ser bolsista da CAPES durante toda a minha pesquisa de doutorado, e isso viabilizou imensamente a pesquisa, porque eu pude comprar livros, pude comprar materiais, e aí nesse meio tempo eu pensei, nossa, eu já comprei tantos livros para o doutorado, e não comprei um tarô, que era algo que eu queria muito, né? E aí eu comprei o tarô da Stephanie Moonlaw, acho que é assim que você fala o nome dela, que é o Shadowscapes, que é esse lilazinho. Que é um tarô que eu acho magnífico pela plasticidade dele. Essa aqui é a carta dos amantes, dos enamorados. Eu vejo esse tarô assim como ele tem uma beleza, uma riqueza de detalhes e um trabalho gráfico que é muito belo, assim. Até hoje eu me encanto muito com essa é a Rainha de Pentáculos. É difícil não ser muito atingido, né? Sim,
imagine 78 cartas lindas dessas aqui na mão. Então, aí foi quando eu resolvi comprar esse tarô. E aí fui enveredando para estudar. E foi nessa mesma época que eu disse para a Elaine, eu tô comprando um tarô, eu comprei um tarô. Ela, não acredito, eu queria fazer isso há muito tempo também, não tinha feito e tudo mais. Aí ela comprou um para ela também, não desse, mas outro. E aí foi aí quando a gente começou a estudar e começou a trocar muitas figurinhas e começou a ver esse boom que teve na pandemia também relacionado à pesquisa prática de tarô. E a gente embarcou um pouco nesse momento, mas sempre existia esse olhar assim de que, nossa, parece que tem muito agora, né? Por que a gente não via tanta pesquisa de tarô, tanto perfil de tarô antes? Por que será? Então, foi assim que aí a história seguiu assim, né? Desde esse aqui eu já comprei também um do Rider-Waite, né? Que é um dos mais clássicos para se estudar. O Marcelo eu comprei mais um bem fraquinho, assim, eu confesso que foi um desses mais fraquinhos que tinha, só para poder ver os arcanos maiores e estudar melhor. E aí também comprei o tarô mitológico, acabei adquirindo o tarô mitológico. E para mim teve esse lugar assim, de ver, uau, quantas representações de uma mesma carta, uma mesma simbologia, de quantas formas diferentes se pode abordar. E isso é algo que eu acho muito fascinante no tarô e que eu carrego também para outras. Eu carrego e trago também de outras áreas da minha vida, como a arte, né? Como o trabalho com teatro. Quantas formas possíveis de representação para esse arquétipo, para essa proposta, para essa carta. Então, é um pouco isso. Acho que eu estou sendo um bocado meio prolixa com a entrevista. Tá perfeito, é bom saber mais, e que é a construção de um processo, né? Não é de uma hora para outra que você tem um contato e você já geralmente a tendência já existe desde a infância, já existe desde que a gente nasce, a gente já tem alguma tendência que leva a gente a esse caminho de uma forma ou de outra. Eu mesmo, eu não leio tarô, nunca fiz consulta e tudo, mas o tarô é meu objeto de estudo no mestrado, teoricamente. E o contato que eu tinha com o tarô era um baralho de cartas que minha avó tinha em casa e ela deixava a gente brincar. Um baralho do tarô adivinhatório, o do Papi, né? Como se pronuncia. E depois de anos eu peguei de volta esse baralho, fui olhar, eu lembro que as cartas, principalmente a da morte e a do enforcado, elas ficaram muito marcadas, porque são imagens muito fortes, e uma criança lembra bastante disso. E aí, rever isso, eu comprei a versão nova que a Pensamento lançou no ano passado, desse tarô adivinhatório, para poder ver melhor as lâminas de novo, e comprei um Rider-Waite também para poder ter uma outra amplitude de representações, de significados e tudo. Para agora eu pretendo, assim que terminar o mestrado, estudar mais, mas dessa vez para outra coisa, mais uma aplicação dentro do âmbito da educação, do tarô, tentando fazer esse link. Mas é algo que existe, a gente tem esse fascínio pelos símbolos, esse fascínio pelo mistério. Exato. Então, exatamente. Foi bem legal ouvir você falar sobre como foi esse processo de construção, que nasce da infância e desemboca aqui na pandemia, com o Espaço Lunária, com os estudos sobre tarô. E vocês começaram a fazer leituras profissionalmente também, cobrando, durante esse período? A gente começou a fazer algumas, mas não foram, vou te dizer que foi um volume assim que fez grande diferença. Na verdade, a maioria das leituras que eu fiz foi para amigos mesmo, pessoas mais próximas. E claro que também a gente continua disponível para atender, mas diminuiu bastante, né? Acho que não diminuiu tanto a procura das pessoas. Eu
eu acho, como também a nossa autopromoção também. Como eu falei, a gente foi, à medida que fomos saindo da pandemia, a gente foi assumindo outros compromissos também que foram meio que cerceando esse tempo e a gente pensou, inclusive, assim, a gente já chegou até essas conversas de que a gente gosta demais do perfil e não quer acabar com ele, né? Por mais que a gente não esteja tão ativa. Mas a gente chegou a fazer consultas, sim, atendendo pessoas que foram bem surpreendentes, mas claro que como somos tarólogas recentes, né, não foi, acredito que não tenha sido num volume tão amplo como que a gente gostaria para nos dar uma experiência de como é atender ao público com pessoas desconhecidas e você está nesse meio, como essa intermediária, né? Como taróloga intermediária entre o que o baralho, entre o que o tarô está mostrando e a vida daquela pessoa que está ali na sua frente. Então, pouco. E pronto, você falou disso já um pouco nas primeiras respostas, mas para trazer de uma forma um pouco mais unificada, o que é o tarot para você e como você tem se relacionado com ele atualmente? O tarô, para mim, ele tem uma. Ele é muito isso, ele é meio que um portal, sabe? Eu não sei definir o tarô que não seja por essas imagens. É um portal que a gente abre, ao mesmo tempo é um espelho, em que a gente vê um reflexo de circunstâncias, de acontecimentos, que estão permeando talvez um campo intermediário, que não seja esse campo tão concreto, mas que está em conexão, né? É um, é um espelho que meio que concretiza essas imagens de um campo mais sutil. E eu tenho um profundo respeito pelo tarô, mas às vezes eu também gosto de vê-lo como um brinquedo, sabe? Em outra acepção do brinquedo, não um brinquedo como algo muito simplório ou bobo, mas um brinquedo pensando em como o brincar é estimulante para a nossa própria condição humana. Então, tá ali observando esses símbolos e fazendo essas conexões e exercitando um pouco essas leituras criativas, que também é um exercício. A gente também, quando estuda tarô, às vezes as pessoas acham que ou a gente fica meditando e buscando uma conexão iluminada, ou fica estudando o significado de cada carta. E, na verdade, acho que o estudo do tarô, ele vai além desses dois âmbitos, porque é um exercício criativo de conexão. É um pensamento constelador, né? Constelador no sentido de que não relacionado à constelação familiar ou outra, o constelador no sentido de que você tem uma série de princípios, de pontos que você consegue conectar, né? Como se você conseguisse enxergar essa constelação naquele jogo. E até mesmo chama de jogo, né? Então, assim, como tá próximo desse brincar, dessa brincadeira, desse campo lúdico imaginativo também, mas muito também colocado nessa ponte entre o que é o concreto, entre o que é o imaginário, entre o que é a imagem concreta que está ali e entre as múltiplas camadas que não estão concretamente ali, mas que ela suscita também. Interessante. E você diria que a leitura do tarô, ela faz parte do seu dia a dia? Se você chega a utilizar essa leitura para
momentos de dificuldade, para um guia, uma orientação em momentos de crise, ou não? Existia uma certa regularidade da forma como você recorre ao tarô? Bom, regularidade eu não tenho tido muito nos últimos meses, mas eu costumo não recorrer mais em momentos de crise pessoal, porque eu já percebi que eu não consigo acessar, eu não consigo enxergar, não consigo ler. Ao contrário de quando um amigo, uma amiga vem perguntar assim, tira as cartas para mim e tudo mais, em que a pessoa se vê num dilema, numa questão, eu consigo enxergar com muito mais clareza e consigo verbalizar uma mensagem possível. Então, não, assim, eu não procuro mais o tarô quando eu estou com momentos de dificuldade. Hoje eu procuro muito mais quando eu quero ter esse momento de estudo, de observar, de buscar outras conexões, seja lendo, seja meditando, ou seja, realmente fazendo esse exercício criativo, observar as cartas, observar a representação em vários baralhos da mesma carta. Não sei se eu respondi completamente a pergunta, mas é um pouco isso, assim, eu não me sinto mais nesse lugar de procurar quando eu estou precisando de uma resposta, ou então quando eu estou com uma questão que eu gostaria de resolver. Para isso, eu procuro a Elaine ou a Jéssica Tarolística, que você entrevistou também, acho que no Jéssica, mês de junho. Inclusive, foi pela Jéssica que eu cheguei no Misticiencia. a Jéssica já é uma colaboradora de longa data da gente, participou de um evento que a gente fez, está acompanhando a gente Pois desde o é, início. percebi. Ela é ótima. Foi por causa. Ela é maravilhosa. Se ela tiver aí, se ela for ver, um beijo. Um beijo, Jéssica. Então é isso, assim. Não acho que seja algo muito produtivo procurar o tarô quando você está com uma questão. Porque você começa a enxergar muitas leituras possíveis. E não aquela que é mais efetiva, né? Pelo menos, eu fico pensando em muitas coisas assim, mas pode ser isso, mas pode... mas aquele detalhe ali, talvez queira dizer alguma outra coisa. E então, eu entro num parafuso em que eu não consigo sair. E o que não acontece, eu acho muito curioso que não acontece quando eu estou tirando para outra pessoa. Porque o problema É algo muito não é pessoal, então é como se exato. observar de fora às vezes é muito mais objetivo do É que muito estando dentro. exatamente. E sobre o período da pandemia, como é que ele foi para você? A questão espiritual, a questão emocional, como foi o impacto do período pandêmico? Eu acho que teve muitos momentos diferentes, assim. Acho que para todo mundo viveu esse período que coletivamente foi tão trágico, né? Mas que de formas muito distintas e diferentes para muitas pessoas, ele teve muitos momentos de altos e baixos. Pelo menos para mim foi assim. Para começar, assim, quando não se sabia muito, o que eu senti com a primeira semana de isolamento, por exemplo, é completamente diferente do que se desenrolou depois. Acho que para muita gente, né? Porque ao começar, quando a pandemia realmente se efetivou, eu estava finalizando, eu era para estar finalizando o meu doutorado, a minha tese, em março de 2020. E eu estava com muitos problemas para finalizar. Então, eu até brinco assim, eu já estava em home office um ano antes da pandemia começar, porque eu tinha uma rotina de estudo de finalização da tese que, assim, janeiro de 2020 e fevereiro, minha vida virou um pouco de cabeça para baixo, emocionalmente falando também. Então,
assim, por mais bizarro que isso pareça, a primeira semana de isolamento para mim foi um alívio, porque foi uma pausa, né? De tipo, suspenderam-se os prazos por uma semana, sabe? E na época eu estava tão envolvida com a tese que eu realmente eu não tinha dimensão do que era o coronavírus, a pandemia e tudo que viria, que poderia decorrer disso. Só quando eu tive esse momento de pausa é que eu parei para observar isso, tudo que já estava sendo falado, né, sobre isso. Acho que você também está na pós-graduação, entende um pouco esse lado que muita gente que não passa por isso fica, mas como assim? Mas realmente tem um momento que você não consegue se conectar com o mundo ou você não termina seu trabalho. Não tem E condição. não tem condição de você estar acompanhando tudo, ainda mais naquela época. Então, assim, por mais estranho que isso pareça, a primeira semana foi um alívio para mim, porque eu consegui dormir, eu consegui comer direito, eu consegui pausar, né? Teve todas essas questões. Só que quanto mais... Enfim, ela durou muito tempo, ela não durou só uma semana. Então, emocionalmente foi muito complicado de observar toda essa tragédia coletiva que a gente estava vivendo, principalmente no Brasil, com a gestão criminosa mesmo do governo da época. E isso foi eu percebi como isso como fonte de adoecimento em muita gente ao redor, adoecimento psíquico, né? Para além do adoecimento físico e concreto, que era pessoas morrendo, o que já era um drama muito, muito, muito mais carregado do que o que eu julgava que seria naquela primeira semana, né? Acho que nenhum de nós imaginava, mas eu realmente eu estava mais fora do radar ainda por causa dessa questão da tese. E, enfim, foram momentos em que eu desacreditei, eu acreditei muito na humanidade, eu desacreditei total da humanidade, eu disse, gente, isso vai se acabar mesmo, não é o fim do mundo, a gente está aí, daqui a pouco vai todo mundo, a gente não vai ter escapatória disso, nunca mais a gente vai conseguir sair de casa ou abraçar alguém, então foi um período que não teve como ser fácil, né? Não teve como ser leve. E por mais que eu tivesse eu tinha uma rede de apoio, eu fui muito feliz, assim, nesse quesito, por poder contar com uma rede de apoio. No momento em que eu deveria ter terminado a minha tese, eu pedi a prorrogação, só que eu fiquei sem bolsa. Então, fiquei sem bolsa e sem trabalho e sem conseguir emprego no momento de isolamento social. E eu tive a sorte de contar com uma rede de apoio da minha família, da minha mãe, do meu companheiro, de não ficar em desamparo. Porque era sempre isso que eu pensava, o quão desamparados estavam tantas pessoas no país e o quanto essa carga densa, né, estava pesando sobre nós como nação, como mundo, né, como povo, como raça humana, né, como... Enfim. Então foi algo que foi bem complexo de se acompanhar. A gente sobreviveu, nós somos sobreviventes. Mas muita gente não sobreviveu e é algo que a gente tem sempre que lembrar disso. É importante não esquecer. E assim, essa é uma pergunta que ia surgir mais à frente, mas você tocou no assunto, então prefiro trazer logo, que é justamente essa questão do momento político. A gente viveu durante a pandemia, questão da gestão Bolsonaro, que foi, para não dizer palavras piores, uma tragédia anunciada, completa, e a ênfase, consequentemente, os líderes que a gente tinha, a ênfase no negacionismo científico, que teve Exato. durante todo esse período.
Como isso afetou a sua forma de lidar com... Isso afetou de alguma forma seu modo de lidar com o espiritual, com o sagrado, com o próprio tarô em si? Teve alguma mudança todo esse contexto? Eu acho que de alguma forma, esse período em que se com- em que estivemos nesse isolamento social, quem pôde ficar em isolamento social, que era o meu caso, não teve como não começar a repensar muitas questões. E eu, para mim, eu acho que não foi à toa que eu me lembrei exatamente nessa fase que, nossa, eu não tinha tarô. Tantas coisas que eu já... Há tanto tempo que eu já podia ter me planejado para comprar um deck, né? Um deck para ver, e eu não tinha me planejado com isso. Não foi à toa que esse pensamento surgiu nessa época, né? Eu, eu, eu não senti muitas mudanças assim, muita diferença na minha questão espiritual, na minha forma de lidar, de enxergar o mundo, a não ser porque o mundo estava completamente revirado e, enfim, não era o mesmo mundo que a gente conhecia até então. Mas eu acho que, de alguma forma, não teve como não mexer, né? Não teve como não atingir de alguma forma. E de a gente se confrontar com uma grande tragédia, que no Brasil ela é um pouco mais rara ou bem localizada, de uma forma... Essa foi uma tragédia ampla e restrita, nacional, né? Quando eu digo que é localizada, porque a gente passa por tragédias, assim, todos os anos, com enchentes, ou com secas, ou com deslizamentos que vitimam muitas pessoas, inclusive estão acontecendo com mais frequência. Teve esse caráter de expansão para a maior quantidade de pessoas possível. Então, foi impossível não parar para repensar algumas formas de estar em contato com o mundo e em contato comigo mesmo. Entendi. Realmente, era um contexto, né? Um contexto muito geral, um contexto de tragédia. Tava... Bom, todo mundo fazia parte daquilo. Todo mundo, então, tanto o brasileiro quanto o mundo fazia parte daquele momento. Então, era bastante complicado de não mudar a forma de ver as coisas e a gente vê um pouco o impacto disso. E foi nesse momento também que a gente foi todo mundo para as redes sociais. A gente acabou digitalizando tudo, inclusive a questão espiritual, a questão da prática do tarô. No caso, o Espaço Lunária e seu próprio contato mais íntimo com o tarô, ele surgiu em tempos de pandemia mesmo. Então, é uma questão que sempre vai ser diferente de acordo com as pessoas que já liam antes, para quem já lê agora. Mas você consegue perceber algo diferente nessa forma de ler o tarô à distância? Você acredita que... Não sei se você já teve experiência de fazer leitura presencial com algumas pessoas, e se você chegou a notar alguma diferença entre as duas formas, se você acha que lendo pessoalmente e lendo quer dizer, lendo remotamente e lendo presencialmente, existe alguma mudança. Não sei se somente a questão física, mas alguma questão do próprio contato com as cartas, contato com o consulente, se existe alguma influência nisso. Eu acho que acho que a principal diferença é o fato de que a gente não tem um diálogo com o consulente, com a consulente, ao mesmo tempo em que essa pessoa visualiza o jogo. Eu acho que
essa é a principal diferença. Porque eu já realizei leituras das seguintes formas. Ao vivo, assim, por videochamada, ao vivo. Então, eu abri o jogo aqui, a pessoa, claro, não escolhia as cartas, mas isso também não sei se faz uma tamanha diferença. Mas aí eu tinha que pegar cada carta e ficar mostrando, olha, essa daqui quer dizer isso aqui. Então, eu fazia exatamente isso que eu fiz no começo com vocês, contigo, eu fazia nas consultas online. Mas eu acho que há uma perda nisso da pessoa não conseguir ver todas as cartas e eu não conseguir fazer isso aqui, ó, essa tá nessa posição, assim, tudo mais, assim, essa tá assim. Porque para mim, eu acho que isso de uma certa forma, isso contribui muito, sabe? Eu acho que é uma coisa que é diferente. E uma outra modalidade de atendimento é a consulta pelo WhatsApp. A pessoa manda uma pergunta e a gente abre o jogo e aí sim eu tiro uma foto do jogo completo e aí por áudios eu vou analisando cada carta. Dá uma proximidade maior, mas ao mesmo tempo você não está ali junto com a pessoa. Tipo, pode ser que a pessoa mandou a pergunta para você e foi lavar a louça. E daqui a pouco eu olho o que ela me respondeu. Então, assim, e ao mesmo tempo é uma modalidade bastante confortável para mim, porque eu tenho um tempo de olhar, de pensar, de refletir e de elaborar o que eu vou gravar em áudio, né? Então, ao mesmo tempo é confortável para mim. Mas e essas são questões técnicas, mais técnicas. No quesito da leitura em si, eu não acho que faça tanta diferença. Porque da mesma forma que eu consigo dialogar, elaborar aquele sentido das cartas para colocar para outra pessoa, para o consulente, eu acho que isso acontece tanto presencial como virtualmente. Essas questões técnicas do contato mesmo com as cartas e com as simbologias que eu acho que é o que mais se perde, assim, fica diluído nessas modalidades. E, assim, não tenho acompanhado o tarô pelo TikTok, né? Eu soube que é uma febre, vamos dizer assim, tá sendo bem, tá sendo um conteúdo muito compartilhado. Eu já tenho uma certa ressalva com o TikTok por ser TikTok. Então, o tarô no TikTok eu já acho que é demais para mim. É um preconceito meu, eu confesso. Mas é uma questão que eu também não tenho interesse nessa modalidade de produção de conteúdo. Mas em então, aos conteúdos, no caso, você foi para o universo virtual, fez o perfil do Espaço Lunária junto com a Elaine e tudo, então eu imagino que vocês expandiram a presença nas redes sociais. Você sim, aumentou o seu consumo de conteúdo sobre tarô, no caso, muito, Facebook, Instagram, YouTube, tudo isso você foi mais a muito. fundo? Sim, certamente. E a gente, o algoritmo, ela nos enreda numa, numa teia em que quanto mais você consome, você começa a acompanhar uma pessoa, você começa a acompanhar 5, né? Você vai vendo mais 5 perfis iguais, mais 10 perfis iguais, ou sobre o mesmo assunto. E você tá nada no YouTube, mas aí pesquisando no Instagram, né? Porque você está acompanhando no Instagram, começa a aparecer como sugestão no YouTube. Então, com esse algoritmo que está tão dominante, não teve como não começar a enxergar desses perfis surgindo e acompanhar, assim, alguns deles, porque, enfim, alguns eu realmente comecei a achar muito interessante no começo, que assim, meu olho brilhava e aquilo chegava em mim de uma forma muito
uau! E aí, um ano depois, eu já estava olhando assim, gente, mas eu acho que não. Talvez é melhor olhar isso de uma forma diferente, né? E claro, isso só acontece quando a gente tem um certo conhecimento sobre aquela área, né? A gente só consegue diferenciar isso, nossa, o que é um conteúdo mais profundo do que é uma mera informação, quando você tem um estudo mais profundo daqueles conteúdos, quando você organiza aquelas informações em conhecimento, né? E então, assim, ao longo do tempo, a gente eu fui deixando de seguir, assim, deixando de acompanhar muitas produções de conteúdo de tarô, porque chegou num momento de ter uma saturação muito grande mesmo. E, e eu percebi, eu senti que para mim isso deveria ser de uma outra forma. Eu sempre fui muito mais da leitura, né? Desde criança, sempre gostei muito de ler. E, E eu não e para mim eu precisei parar com essa questão de assim, de estar acessando por uma tela um vídeo de uma pessoa falando, que eu achava super interessante no começo, mas que depois não foi me alimentando mais, né? Não foi me alimentando mais daquela forma de como eu aprofundo esse lugar de taróloga, de ter essa responsabilidade com uma questão de uma pessoa, com uma vida que está ali na sua frente ou na tela que está na sua frente, no caso, mas que está pedindo auxílio, né? Que está necessitando desse amparo, que está necessitando de um calma, respira, está precisando de alguém que segure na sua mão. Eu acho que um dos papéis que o tarô ocupa é muito esse, assim, para mim. É um campo, é um lugar, um espaço que me permite que seja essa pessoa que segura na mão de outras pessoas e diz assim, respira um momento, vamos olhar com isso aqui com mais calma. Então, sim, assim, tem muita produção de conteúdo que eu comecei a acompanhar e eu comecei depois a me distanciar. E que e com o tempo a gente vai vendo assim o que é mais interessante de ser abordado de uma forma que não é simplória, né? Porque o tarô é tudo, menos algo simplório Realmente. ou clichê. E quando essas abordagens caem nesse lugar, isso realmente me motiva a não continuar seguindo, não continuar acompanhando esses conteúdos e embarcar numa outra jornada, num outro percurso, que é também de me dar tempo, por exemplo, de não estudar completamente todas as simbologias e tudo que se diz sobre o arcano tal, e de ir com calma, né? Não saturar de conteúdo, de informação o tempo todo, mas de acompanhar esse percurso com, com esse tempo para que eu tenha como que eu posso dizer? Não é só um aprendizado, mas porque um aprendizado parece que é só de um estudo, mas é algo como uma incorporação, como uma corporificação, na verdade. De eu entender que aquilo ali tem uma conexão maior entre aquele jogo e a minha leitura, o meu olhar. E aí você passa por um processo de desenvolvimento do crivo pessoal, né, do seu consumo de conteúdo, Exato. porque é complicado. Uhum. Nesse contexto que a gente se inseriu durante a pandemia, que tudo explodiu, essa parte cibernética explodiu bastante, a linha Uhum. ficou muito tênue entre produção de conteúdo, que o pessoal chama de fast food do tarô, a, Uhum. a questão terapêutica do tarô, porque era um período Sim, bastante complicado, e a questão da necessidade de vender o seu produto, de vender isso. a sua prática enquanto profissional. Então, como é que você consegue fazer com que tudo isso se equilibre de uma forma que você não coloque o tarô numa posição de
superficialidade, porque eu acho que foi um risco que correu e que é um risco que Uhum. está voltando a ser forte novamente. Antes da pandemia, a gente via que tinha todo esse olhar pejorativo sobre a prática do tarô, tinha toda a questão de feitiçaria, bruxaria, o Sim, cigano, e tudo isso como com um sentido negativo do senso comum. E durante a pandemia exato. isso foi mudando, as pessoas começaram a ter mais contato e tudo. E agora a coisa já está indo para um outro viés, porque está tão popular que está se tornando Uhum. extremamente tendencioso. A questão tendencioso do tendência mesmo, de todo mundo está usando. Às vezes eu vejo alguns grupos, eu faço parte de alguns grupos de Facebook para observar como é a opinião das pessoas e até falam, né, a questão de essa coisa de muito adolescente de 15, 16 anos que está procurando saber se o ex vai voltar e usa o tarô somente dessa forma de vou ficar com tal menino e assim, uma coisa bastante reclusa, um pensamento bastante limitado das potencialidades. Mas isso também não é culpa do adolescente que está consumindo esse conteúdo e acredita nisso. Em partes também é a própria plataforma que faz com que o próprio tarólogo precise construir um conteúdo que seja tão palatável para que chegue a mais pessoas. E para chegar a mais pessoas, às vezes você elimina tantos detalhes importantes que aí é só, é um baralho que te diz sim ou não. E Exatamente. infelizmente não se trata nada disso. Eu vejo que essa questão do imediatismo, do saber uma resposta do sim ou não, né? É meio que não dá para usar o tarô como você usa o Google, né? Você vai lá e joga uma pergunta e quer que o tarô me responda. Então, e aí você vai, se você der uma alternativa de sim ou não, aí você vai olhar para aquilo, tá, essas cartas respondem sim ou não, né? E, e tudo que a gente limita muito, você limita a 15 segundos de vídeo, a uma história de 15 segundos, a gente vai limitando e deixando aquilo de uma forma cada vez mais imediata, né? Essa necessidade do imediato, da resposta rápida, ela é um bocado. Ela se expande para tudo, na verdade, né? Como, até como professora mesmo, eu me deparo com isso, não apenas como taróloga, né? Mas como professora. Há uma necessidade muito grande de saber da resposta certa. Então, qual é o caminho mais rápido? Você pega o celular e você digita no Google. E, e não é bem assim que as respostas surgem na arte, né? Não é só uma resposta imediata que vai resolver alguma uma problemática de uma cena, de uma construção artística, assim como não é uma resposta simples que o tarô não vai lhe dar uma resposta simples. E talvez se seja uma resposta muito simples que você está vendo, talvez esteja meio. Talvez você devesse olhar um pouquinho melhor, né? E eu acho que, assim, se antes o pejorativo do tarô era muito voltado a essa questão do bruxo, da bruxa, né? Da tenda, né? Da bola de cristal e tudo mais, todo esse imaginário do mistério, né? Tem de algo muito misterioso que pouquíssimas pessoas conseguiam acessar, porque você teria que ter um dom espiritual para poder ler, né? O clichê de hoje o pejorativo de hoje do tarô é assim, é muito. Como é que eu vou dizer isso? É muito. É algo que é muito rápido, né? É umas figurinhas bonitas que lhe dão as respostas, né? E às Sim. vezes parece que é esse clichê e essa necessidade dessas respostas imediatas que faz você olhar para essas figurinhas que lhe dão respostas, né? Faz muitas outras pessoas torcerem o nariz também para dizer que o tarô é uma bobagem. É De um claro, se jeito. muitas pessoas usam ele como uma bobagem, ele vai ser uma bobagem.
Porque o tarô ele vai refletir exatamente essa pessoa que está ali consultando ou lendo, né? Então, e talvez falte um pouco desse pensamento do que exatamente não é imediato, é um pouco mais escondido, é um pouco. É preciso ter um esforço imaginativo um pouquinho além de uma resposta de sim ou não. Realmente. E em relação a o que você chegou a investigar no tarô, das pessoas que se consultaram contigo durante a pandemia, seriam duas questões. Primeiro, se a pandemia ela chegou a ser um tema abordado. Eu vi que muitos tarólogos disseram que ou não chegou a ser abordada, ou foi abordada bastante pontualmente. No caso, seria a pandemia como tema da investigação mesmo. Aquela questão do medo da doença, aquela questão da duração e tudo. E o outro seria quais foram os principais temas levantados durante esse período de pandemia e se houve alguma mudança durante a pandemia para pouco depois que ela acabou. Até porque faz pouco tempo, né, que acabou. Sim. Eu, no meu contexto, assim, no meu trabalho, eu não vi, não chegou em nenhum momento questões sobre a pandemia em si. Sobre, mesmo de pessoas com medo, assim, eram questões que a gente via muito mais em conversas, né, com amigos, não nas consultas de tarô. Porém, ela se atravessou muito fortemente por uma questão que estava relacionada a trabalho, em que muitas pessoas estavam passando por dificuldades financeiras e dificuldades de trabalho, e inclusive que era uma realidade minha também. Eu acho curioso, assim, a quantidade de pessoas que eu atendi com essa temática também, que era algo que também estava na minha vida, né? Era uma preocupação que também era da minha vida, naquele momento. E isso está atravessado pela pandemia, né? De certa forma, não teve como não estar presente. Mas um outro assunto que também era muito abordado era o assunto de relacionamentos amorosos, que eu acho que é o campeão, assim, de consultas, talvez por esse lado. Durante a pandemia, ele ficou, assim, muito parecido. Relações de trabalho com relações amorosas, relações afetivas. Eu acho que, assim, na medida em que a pandemia foi se encerrando, essa procura de consulentes por relações, por consultas relacionadas a trabalho, ou a ganho financeiro, ou a dinheiro, ou a vida financeira em si, né, e a vida profissional, ela foi deixando um pouco para voltar a ser uma procura, uma busca por saber de relacionamentos amorosos, relacionamentos afetivos. O foco ficou mais nesse tema, né? É, mas de certa forma eu enxergo que foi muito atravessado por causa disso. A pandemia não surgiu como um tema nominal, mas ela surgia ali como um contexto, né? Um contexto das consultas de trabalho, de necessidade de trabalho, e o que fazer também, o que fazer nessa situação, e aí para que caminho seria melhor de eu seguir. Essas foram basicamente as de uma consulta só relacionada a uma necessidade de saúde, de que a pessoa queria saber sobre a saúde dela, mas que também não era uma questão relacionada à pandemia em si, era algo bem mais geral. Entendi. Então, eu imaginava. A pandemia não chegou a ser tão questionada, mas ela deu esse contexto preocupante mesmo do período. E
hoje, você acredita que a forma de lidar com o tarô, a gente até falou disso agora, né? O consumo do tarô nas redes, ele é Uhum, diferente do que estava acontecendo antes e durante a pandemia. Mas você acredita uhum. que depois desse contexto, um contexto pós-pandemia, pós-bolsonarismo e mais cibernético, você acha que é diferente a forma de lidar com o tarô em relação ao período de pandemia e antes dele? Saindo um pouco da questão do consumo de conteúdo, mas da prática do tarô, do contato com o tarô Na em si. prática. Bom, o que eu percebi de, 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 de situações que eu vivi ou que chegaram até mim é que essa busca desse lugar místico, e o tarô tá dentro desse âmbito que, que, que teve esse boom na pandemia, né? Tinha um lugar de realmente tentar observar e entender melhor, se entender melhor dentro desse contexto, né? Não necessariamente de entender esse contexto. Como eu disse, a pandemia não apareceu como assunto principal, mas era sempre pano de fundo. Hoje, eu acho que até à medida em que as pessoas a gente vai retornando a um estado que era quase pré-pandemia, né? Antes da pandemia, hoje a gente tem enfim, quase não se aplicam mais normas de distanciamento ou de segurança pessoal, como o uso de máscaras, isso é quase inexistente já hoje. E não é mais nenhuma questão abraçar pessoas, por exemplo, estar em uma sala fechada com pessoas e todo mundo sem máscara, coisa que naquela época a gente pensava que nunca mais iria voltar, nunca mais iria acontecer, né? Mas eu acho que à medida que as pessoas vão voltando para essa rotina tão concreta, eu falo por mim também, que recomecei a trabalhar esse ano, né, como professora, esse esse momento de olhar para um lugar mais místico, mais transcendente, ele foi perdendo espaço por uma necessidade de lidar com as demandas concretas, com a necessidade de ter que pegar a condução todo dia e ter que voltar e ter um tempo que antes, de certa forma, algumas pessoas tinham um pouco mais, quem estava em home office ou quem estava com redução de horário de trabalho, de uma certa forma. Eu acho que o que mudou essa perspectiva, talvez como se tivesse havido um despertar, e na verdade a metáfora inversa, né? Como se tivesse sido um sonho de para se voltar a esse místico e depois a gente acorda e volta para a realidade e até esquece que sonhou. Às vezes me parece um pouco esse movimento, né? Mas é tanto que tem diminuído um tanto essa, essa procura. Eu vejo que diminuiu um bocado essa procura. Outras pessoas que eu conheci nesse meio tempo, que começaram a mostrar os seus perfis de tarólogas também, foram arrefecendo nesse período de retorno às atividades presenciais e tudo mais. E muitas vezes só sobreviveram esses perfis que já eram maiores, assim, que alcançaram 100 mil seguidores, 200 mil seguidores. Essas pessoas ainda estão, né, colocando esse espaço do conteúdo do tarô em voga. Só que, ao mesmo tempo, ele existe um declínio, existe um certo. Eu acho que existe um certo declínio pela procura. Ou, às vezes, também algo que ficou tão banalizado por essa enxurrada também de informações que veio, e talvez
tenha gerado até um certo desinteresse. Eu não tenho ferramentas para analisar isso de uma forma mais específica, acadêmica, científica, e por isso que eu achei muito bom assim, a iniciativa desse projeto, desse teu projeto, né, de pesquisa, porque é algo que a gente sempre sente, assim, que parece que a gente vai sentindo que vai pegando no ar, mas quando alguém se dedica a estudar e a coletar esses dados mesmo e verificar essas alterações de uma forma mais sistematizada, isso é muito importante, né? É muito bacana de se ver, muito interessante. Acho que eu já tinha até comentado isso contigo nas nossas conversas anteriores. Sim, eu agradeço pelo apoio, por participar. A gente está construindo ciência em conjunto, então, e todo esse trabalho tem que ser feito através das pessoas que fazem parte, que estão vivenciando, tanto como profissionais quanto como participantes dessa comunidade que lê o tarô, tanto como consulente quanto como o próprio tarólogo. Então, saber quais são os caminhos a observar, saber quais são as tendências a tentar se guiar é através daí. Até porque é muito difícil você conseguir ter informações concretas dentro das redes sociais, porque elas mesmas mudam muito. A gente tá usando Instagram, a gente sabe quando o Instagram muda o tempo todo. E Exatamente. a forma como os dados chegam para cada pessoa são muito diferentes. Eu tenho um perfil pessoal, eu tenho esse perfil de minha ciência, tenho um perfil de outras coisas. E a forma como, só, por exemplo, o sistema de busca, você buscar um termo no seu buscador de perfis e de postagens. Se eu buscar tarô aqui, vai dar uma série de resultados. E se eu buscar tarô em um outro perfil, vai dar uma série de resultados completamente diferentes. Você não faz ideia de qual o perfil é maior, qual o perfil é mais relevante, qual perfil ele tem tido mais engajamento nos últimos tempos, porque o próprio algoritmo da plataforma não colabora nesse sentido em saber. E a nossa base de pesquisa era o Instagram, mas Sim. não dá para ser dessa forma. Estatisticamente não dá. Então, a gente tem que recorrer a outros caminhos, tem que tentar pegar as tendências, pegar os padrões através das entrevistas, através dos perfis que a gente observa. Então, tudo são recortes. A gente só pode conseguir alguns recortes pontuais para conseguir entender o que está acontecendo. Mas é bem difícil na questão desse universo extremamente dinâmico e extremamente mutável da rede social. Ainda bem que o Facebook ele é uma base um pouco mais concreta, porque os grupos de Facebook eles têm uma cronologia que você pode acompanhar, eles têm um público que está ali, que está acompanhando e compartilha informação. Mas o Instagram ele tem sido bastante complicado. E agora, em relação à sua visão de mundo, enquanto pessoa espiritualizada, você acredita que mudou em relação a como era antes da pandemia para agora? Nossa, essa é uma pergunta bem. A minha visão de mundo como uma pessoa espiritualizada se mudou antes da pandemia para agora. Eu estou repetindo para ver se eu entendi. Se eu entendi bem. Eu não acho que tenha mudado de uma certa forma. Eu acho que houve momentos de, de, de observar o mundo de uma outra forma, enfim, de diferentes formas, porque a gente passou por esse processo de diferentes maneiras, né? As pessoas passaram por esse processo
diferentes maneiras. Eu acho que como uma pessoa, voltando à questão da espiritualidade, a minha forma de olhar para o mundo, ela não mudou, mas ela agregou um pouco mais de conhecimento sobre o mundo, sobre essa perspectiva, sobre esse caminho de humanidade que a gente está seguindo. Às vezes tentando não ser catastrófica. Às vezes fica mais difícil, mas, mas tentando... É um pouco isso. Como eu falei, assim, houve momentos de acreditar muito na humanidade, houve momentos de desacreditar completamente. Gente, não vai dar certo, realmente. Acabou para nós. E em momentos de voltar a acreditar, né, de que é possível que a gente consiga fazer, deixar esse mundo um pouco melhor, mas também saber que é um processo coletivo muito amplo, em que não necessariamente uma pessoa só tenha grande agência. A gente precisa de um grande coletivo de pessoas pensando e agindo de forma a minimizar danos, a fazer algo de bom. Então, minha visão exatamente não mudou, né? Eu continuo vendo a humanidade de uma forma muito semelhante. E acreditando nessa perspectiva do coletivo, sempre. Acho que isso é exatamente que não mudou. A gente não tem como escapar de seja de grandes tragédias ou se beneficiar de grandes vitórias se não for pela força do coletivo. Entendi. E acho que isso é que importa mais, não apenas numa visão espiritual da coisa, mas eu acho também numa visão política e bem pragmática de mundo. Visão de sociedade, né? É uma visão de sociedade mais ampla e mais atenta e mais cuidadosa uns com os outros. E, e como isso influencia, por exemplo, suas esperanças do futuro, os seus horizontes de expectativa pós-pandemia? Você acha que, assim, a visão de mundo ela não muda em si, mas você acredita que as esperanças de futuro elas mudam depois que acontece a pandemia? Você acha que você tem um viés, você tem uma perspectiva de futuro, não pessoal, mas Uhum. para o mundo, de certa forma, diferente de como era antes? Eu, eu, eu acho que a gente continua. Eu acho que a pandemia foi um dos primeiros desafios globais, sabe? Eu não acho que tenha sido o último. A gente está para enfrentar outros. E nos momentos em que eu acredito mais na humanidade, eu acredito que, de alguma forma, tenha sido um certo aprendizado para a gente lidar com desafios que estão por vir e que já estão batendo na porta, né? Como, como humanidade em si. Se isso vai acontecer ou não, eu não. Essa visão de futuro eu não sei te responder muito bem, sabe? Eu sei que definitivamente a pandemia não foi a última. Agora, depois da pandemia não é só um seguir feliz pelos verdes campos. Não, a gente vai ter desafios cada vez maiores. E, e essa perspectiva de olhar para a ética, principalmente para a ética do cuidado, é algo que vai fazer muita diferença, vai fazer total diferença. E eu tenho certeza que quanto mais pessoas observarem isso com uma forma mais atenta, a gente vai ser menos dificultoso de a gente superar esses desafios. E você, E talvez o nosso trabalho seja mostrar para quem não está enxergando isso ainda, né? Um pouco
apontar esse tipo de situação. E a espiritualidade estaria nesse processo? Assim, digamos, um dos caminhos seria a espiritualidade para trazer isso, trazer essa nova percepção? Você acredita? Então, eu acho que depende muito de qual espiritualidade a gente está falando, porque diversas formas das pessoas acessarem esse lugar do místico e de entenderem isso consigo mesmos, e muitas delas elas não convergem para essa coletividade. Elas convergem para algo bélico. Antigamente, há muito tempo atrás, quando a gente só se preocupava com o terrorismo, que talvez as pessoas mais jovens nem saibam o que era viver o 11 de setembro, por exemplo, que existia uma guerra ao terror que a gente acompanhou, nossa geração acompanhou muito, muito bem, né, o tempo inteiro, e o quanto isso hoje parece um tanto quanto distante de outros desafios. Não que deixou de existir, claro que ainda existe, né, mas que esse caminho da espiritualidade, ele não pode ser belicoso. E quanto mais bélico, mais a gente vai enveredar em guerras ao invisível, em guerras ao terror, em guerras entre si. Então, depende muito da forma como cada pessoa entra essa espiritualidade, né? E depende muito exatamente como essa espiritualidade não tem a ver com religião, mas na minha percepção ela tem a ver com também um modo de agir na vida, mesmo que a pessoa diga que não está sendo por um caminho espiritual, mas uma perspectiva bélica do social, das questões sociais, é um tipo simbólico de espiritualidade, de dogmatismo. Não sei se eu estou conseguindo me explicar tão bem, mas eu acho que esse campo da espiritualidade, ele não está somente colocado numa caixinha, num lugar, numa parte nossa que não tenha relação com o social, com o cultural, com o consumo. Então, para mim, pensar a espiritualidade tem a ver com tudo isso. Para muitas pessoas, não vai ter. E de toda forma, a gente pode, abordando a filosofia do Baruch Spinoza, que era um filósofo do século XVI, um filósofo holandês, em que ele pensava que Deus, o que ele chamou de Deus, era uma amplidão de coisas que estavam, de certa forma, conectados. A gente não... Ele exemplificou isso dizendo que a gente não é uma coisa fora da natureza. E eu acho muito impressionante como isso tem sido retomado, né, cada vez mais nos últimos anos. A gente é natureza. Há uma composição de corpos dentro disso que não tem como você separar. Isso é um resumo muito, muito, muito resumido do que do que seja a ética espinosista, né? Mas é algo que eu trago sempre comigo, assim, de que não há fora, né? Não existe jogar o lixo fora, não há fora. Não existe pensar em outro planeta, não há essa possibilidade. Nós somos planeta também, nós somos sociedade, nós somos floresta, nós somos cidade, não há uma questão que separe os pensamentos e as atitudes de cada pessoa do que é social. Então, assim, o meu pensamento espiritual tem a ver com tudo isso.
que eu sei que não é o pensamento de muita gente, mas é isso. A espiritualidade ela só vai ajudar alguma coisa se tiver essa conexão com outras instâncias, com o todo. Senão vai ser mais um apaziguamento de suas questões, do bem-estar pessoal, do bem-estar da sua família e das pessoas próximas a você, enquanto outras pessoas não estão bem. Somente um, um objeto egóico, né? Somente um campo que vai se conectar com uma parcela do ego e nada mais. Cadê a Exatamente. construção pessoal? Cadê o autodesenvolvimento que isso deveria trazer? E eu acho que o caráter holístico da coisa, o caráter Exato. de totalidade da espiritualidade, também acredito que é algo que está no âmbito do tudo se conecta com tudo, não existe nada que aconteça separada. A pessoa vive em contextos separados, o homem está parte da natureza e pode modificá-la sem sofrer as consequências disso. Não, nada disso é possível, a gente faz parte. A gente é natureza, a gente faz parte da natureza, a gente fere a nós mesmos, ferindo a natureza, ferindo o mundo onde a gente vive, ferindo o outro. Então, é uma ideia que eu acho que ela é bastante adequada para o futuro, bastante adequada para entender o que a gente deve mudar, a forma de lidar com os próximos eventos, o próprio mundo em si, todos os riscos que tem corrido o mundo, e a gente reencontrar o caminho, sabe? Eu não sei se a gente já estava no caminho, a gente teve um caminho certo que a gente estava seguindo antes, mas pelo menos Talvez não. talvez não, mas talvez encontrar esse caminho certo finalmente, sabe? A gente tem tanto conhecimento a compartilhar, a gente já tem tanto acesso à informação, a gente pode fazer com Exato. que as coisas cheguem a todos os 4, 6, 8 cantos do mundo. Então, eu acho que o momento é propício, só falta realmente a ideia se expandir mais, pouco a Exato. pouco para mais mentes. E assim, para a gente finalizar aqui hoje, quase que um apanhado de várias coisas que se falou aqui durante essa entrevista, qual a importância do tarô para a sua vida? Eu acho que tem uma importância muito, muito grande por, por localizar num pequeno espaço visual todas essas questões que a gente está falando aqui e tantas outras que a gente não conseguiu dar conta. Acho que é um instrumento muito, muito poderoso de observação de jornadas possíveis. Então, quanto mais a gente pode ter essa possibilidade, essa capacidade de enxergar um pouco mais distanciado, que é isso que o tarô propõe, a leitura de tarô propõe, mais a gente pode ter uma certa consciência das atitudes que a gente está tomando. Então, acho que o tarô ele tem essa grande importância como algo que auxilie esse processo, essa caminhada, sabe? Individual e coletivo. Pessoalmente, para mim, hoje, eu enxergo ele muito como esse campo lúdico também. Mas por uma questão muito pessoal, assim, de gostar de estudar, de rever, de estar ali criando e jogando com esses símbolos e com esses arquétipos. Mas é claro que ele vai
muito além disso. E mesmo esse campo lúdico, ele pode ser muito expansivo, de descobertas, de uma nova consciência sobre as coisas, sobre si mesmo e sobre o mundo. Acho que é isso. Jussiane, incrível. Assim, foi a live mais longa, foi a entrevista mais longa que eu tive. Meu Deus do céu, eu tava vendo aqui. Inesperadamente, porque foi muita coisa que você trouxe aqui, que eu acho que enriqueceu bastante também, porque você traz a sua visão enquanto cientista, enquanto professora, então, enquanto artista, então tudo isso enriqueceu muito a visão, no geral, da questão do que eu estou pesquisando, da questão da prática do tarô, e você traz informações que se conectam com outros campos, que para mim foi maravilhoso de ouvir, foi maravilhoso de acompanhar. Então, assim, não teve nada de ser prolixa em nenhuma resposta. Adorei você ter se aprofundado em várias questões. Foi, assim, para mim, foi uma noite muito gratificante e foi, acho que a culminância mais incrível assim que podia ter para essas lives. A última live do nosso tema de prática do tarô em tempos de pandemia foi justamente com essa que eu achei uma das mais interessantes que a gente fez. Todas foram muito interessantes, mas eu achei essa bastante especial, até porque daqui a pouco, por, sei lá, um mês, umas semanas, eu vou começar a ser professor também, então são diálogos que vão estar batendo na mente, né? Você fica, e agora? O que é que eu posso fazer? Certamente. Então, muita coisa vai colaborar, muita coisa vai enriquecer na minha experiência pessoal, no meu trabalho, no projeto Miss Ciência, em tudo que está envolvido nessa live que a gente está fazendo hoje. Então, realmente, muito obrigado. Maravilha. O projeto Miss Ciência agradece, eu agradeço pessoalmente e eu espero que a gente conte com a sua participação no futuro, com você sendo artista. A gente não está trabalhando somente com tarô, a gente está expandindo para outras expressões místicas também, o projeto Miss Ciência. Então, se tiver algum trabalho que você queira fazer algum tipo de produção, pode ser uma live, pode ser um vídeo, pode ser um post, para a gente fazer em conjunto, a gente está de braços abertos, de portas abertas, de perfil aberto para poder fazer esse conteúdo, colaborar, se a gente puder, com as referências que a gente tem, com o material que a gente tem, conhecimento técnico pouco, mas que a gente também tem. Então, no que a gente puder ajudar, e a gente vai estar disposto a ajudar, a gente está aqui para isso. Nossa, eu que agradeço, assim, eu não imaginava também que você fosse me convidar para fazer a live ou o podcast, né? Porque, como eu tinha falado desde o começo, eu sou aquela pessoa que realmente começou a se aprofundar com tarô realmente na pandemia, então não tenho uma grande experiência, uma larga experiência como taróloga, né? Mas que, assim, eu fiquei encantada pelo projeto desde a primeira vez que eu vi no perfil da Jéssica e achei que máximo, assim, que alguém está fazendo isso. Essa é a maravilha, né, da ciência, da produção acadêmica, né? Algo que você acha tão relevante, tão importante de ser estudado e visto com mais cuidado e com um olhar mais atento, e que às vezes você não pode fazer, mas alguém pode, né? E alguém vai lá e faz, eu sempre achei a ideia do projeto maravilhosa, assim. Estou à disposição para enveredar por essa pesquisa, de propor esse tema na academia, que eu imagino que não deve ser uma tarefa fácil, Não. a depender. Pois é, a depender dos lugares que a gente se localiza, a gente sabe que não é das tarefas mais fáceis ou mais confortáveis, pelo contrário, né? E
Mas isso é de uma relevância muito grande quando você encontra uma pesquisa que está se debruçando sobre essa temática, sabe? Sobre uma temática como essa. Eu só tenho a te desejar muita sorte, assim, muita persistência, muitos louros nessa jornada também, muitas vitórias. E claro que a gente está. Eu me coloco sim à disposição para a gente continuar a dialogar. E é isso. Muito obrigada pelo convite mesmo. Estou me sentindo muito feliz de estar aqui, de ter tido essa conversa. Bom, obrigado a você, obrigado a quem ainda está aqui acompanhando a gente, a quem passou por aqui. Teve o pessoal que comentou, a Milene, a Fernanda, a Elaine, e obrigado pelo feedback, obrigado por participarem dessas lives e terem acompanhado. As nossas lives sobre a prática do tarot em tempos de pandemia, como eu falei inicialmente, falei agora no fim, mas repetindo, estão se encerrando hoje, mas continuaremos com outras lives sobre outros temas variados a partir dos próximos meses. A próximo mês, agosto, teremos os nossos 3 últimos podcasts sobre esse tema e também continuaremos com o podcast Miss Ciência com outros temas nos meses seguintes. Então, Miss Ciência continua, espero que com muito mais força, com muito mais participação de pessoas. Já temos um novo membro na equipe, então em breve a gente vai estar apresentando e trazendo novas postagens, novos conteúdos produzidos por essa nova participante da nossa equipe. Então, eu acho que vai vir uma nova fase. E lembrando que a nossa pesquisa sobre a prática do tarot em tempos de pandemia no Google Forms, que é uma pesquisa mais quantitativa, ela ainda está aberta e está lá no link da nossa bio. Se você ainda não respondeu, por favor, participe, vai colaborar com a nossa pesquisa, vai colaborar com construção de ciência e vai fazer a gente ter uma melhor visão do que tem acontecido nesse período de pandemia em relação à prática do tarô. Então, se você lê tarô, se você consulta, se você faz a consulta profissionalmente ou somente como consulente, se você só estuda, se você é curioso, mas teve qualquer tipo de contato com o tarô durante a pandemia, pode responder essa pesquisa e qualquer coisa precisando falar com a gente para dizer, olha, eu tenho um conteúdo que eu quero compartilhar, eu faço artes relativas ao tarô, misticismo, pode mandar uma mensagem no nosso direct, que a gente também está com o direct sempre aberto e a gente está sempre olhando para responder todo mundo sobre o que quer que seja. Então, é isso. Muito obrigado novamente a todos e tenham uma boa noite ou, dependendo do horário que você vê essa live, uma boa tarde e um bom dia. Tchau, tchau.